uma leitura primeiro que, eh, me ajudou muito, me influenciou muito, porque eu fui procurar uma literatura que me ajudasse a entender os jogos, né. Claro que eu já dei aqui o exemplo do Dragonlance, que é um Dragonlance que é um mundo clássico de Dungeons& and Dragons. Então tinha os romances de Dragonlance, tinha o português e tal, na época já, português de Portugal até, a gente mandava importar e tudo. Então, quer dizer, aí me levou depois a ler muita coisa de fantasia, né, Senhor dos Anéis, vocês sabem, né, o Conan, etcétera, tudo já Conan eu já lia nos quadrinhos, mas enfim. Então, me levou a ser um leitor de fantasia também, porque eu era mais um leitor de ficção científica. Eu quando comecei antes de jogar RPG, eu era mais ligado à ficção científica, porque eu sempre gostei eh, de Star Wars, por exemplo, tal, né. Sempre gostei de ficção científica, então eu lia muita ficção científica, e a literatura de fantasia entrou mais depois que comecei a ler, comecei a jogar, RPG, né, D&D, ou AD&D na época, né. Mas também, por exemplo, a gente jogava um jogo que também era do AD&D, mas se passava na era vitoriana, né, um jogo de terror que se passava na era vitoriana, chamava Mask of Red Death. E aí porra, aquilo me levou a ler todos os livros de Sherlock Holmes, né, apesar de que esse jogo era um jogo que levava um pouco mais para o lado sobrenatural, né, mas, pô, você lendo todos os livros de Sherlock Holmes, você tem quase que um documento histórico da Londres do século XIX, muito legal o negócio. Então foi me levando a tudo isso, né, a ser um leitor mais eclético também e tal. Em termos de escrita, também, né, porque me deu muitas ideias aí para escrever, né, o RPG trouxe 2 coisas importantes que eu acho que para mim. Primeiramente essa noção de curvas dramáticas, como eu falei, toda narrativa tem que ter atenção ou distensão, atenção ou distensão. Quando você é um escritor, você não tem muita noção disso, você pode errar nesse ponto, né, pode fazer longos capítulos sem ter muita atenção, né, longos capítulos com muita tensão e tal. E aí, isso no RPG, você vê na hora, né? Se você fica com muito tempo é, um, sem você colocar nada, nenhum conflito na mesa, você vê os jogadores já ficam meio entediados. Então, se você coloca, porra, um combate que leva 3 horas, também os caras ficam entediados também, né? Então isso me deu uma noção de como construir uma narrativa. Isso espontaneamente, ninguém me ensinou. Eu fui sentindo na mesa, me sentindo à medida que eu ia mestrando. O que funciona, o que não funciona, o que é importante colocar aqui, né? Então é interessante demais isso, como me ajudou também a, a dar vida a personagens diferentes, né? Porque quando você escreve, né, a tua tendência um escritor iniciante é que todos os personagens sejam alter ego seus, pareçam com você. Isso é até aceitável quando você está falando de um protagonista. Quando o protagonista realmente tudo bem ele ser mais ou menos parecido com você. Depois você vai ficando mais experiente, você vai conseguir fazer coisas diferentes. Mas entende-se que no primeiro livro você vai ter um protagonista parecido com o autor. Só que os outros personagens não podem ser todos iguais, né? Senão fica um negócio até meio inverossímil. E aí para você criar personagens diferentes, o RPG te dá essa, né, você fica pensando, como é que o fulano de tal, amigo meu irmão, sei lá, minha irmã, jogam com tal personagem e agiria nessa situação. Então te ajuda muito a criar personagens muito diferentes entre si. Então isso é outra coisa importante do RPG para a escrita. Nós convidamos Eduardo Spor para bater um papo sobre RPG e como jogar RPG influenciou na sua vida e na sua vivência. E esse vídeo é um pequeno recorte da conversa que tivemos com ele. A conversa completa vai ao ar no Spotify dia 3 de fevereiro. Mas se você preferir assistir, vai ser lançado no YouTube no dia 6 de fevereiro. Até lá, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e acompanhe o conteúdo para que possamos trazer mais pessoas para conversar e até para jogar RPG com a gente. Abraços e até amanhã.